todo acidente que envolve dispositivos nucleares e materiais radioativos. Em alguns casos uma contaminação radioativa acontece, mas em vários casos envolve uma fonte selada ou a libertação de radioatividade pequena, enquanto a radiação direta é grande. Um dos acidentes radioativos mais conhecidos e comentados até os dias de hoje é o acidente de Chernobyl. Como era Pripyat antes do acidente? Pripyat é uma cidade que fica ao norte da Ucrânia. Estava integrada à União Soviética e por isso era bastante comunista. Foi fundada em 4 de fevereiro de 70 para abrigar os trabalhadores da usina de Chernobyl. Era uma cidade jovem e com alto índice de natalidade, possuía cerca de 50 mil habitantes e tinha uma ampla rede de atrativos culturais desde teatro a salas de concerto. Causas do acidente e como a cidade enfrentou o problema. O acidente ocorreu em 1986, é considerado o pior acidente nuclear da história. As causas do acidente são bastante contraditórias. Existem 2 teorias, uma que culpa os operadores da usina e a outra que atribui os defeitos no projeto do reator RBMK. A população ficou bastante assustada e a cidade foi toda evacuada. Algumas pessoas ficaram e ajudaram o exército na limpeza da cidade. Consequência do acidente. O acidente deixou várias consequências nos seres vivos, como a morbidade, envelhecimento rápido, mutações, doenças e tumores. No meio ambiente também houve muitas consequências, como a contaminação do solo e da vegetação. Pripyat depois. Atualmente Pripyat é considerada uma cidade fantasma e um enorme ponto turístico. Suas construções ainda estão em pé e do jeito que foi deixada, é possível ver brinquedos, roupas, discos espalhados pelas construções, mostrando que a população saiu às pressas. Recentemente, houve uma queda na radiação e o governo já está pensando se a região poderá abrigar pessoas como antes. Será que Pripyat conseguirá tornar-se uma cidade habitável? Até lá ainda veremos a tristeza e dor causadas pelo acidente. O desastre em Chernobyl, na Ucrânia, foi o mais grave da história. O enviado especial Marcos Lozecan visitou a área da usina 25 anos depois. A velha placa permanece intacta. Bem-vindos a Chernobyl, ou Chernobyl, como os ucranianos falam. Independentemente da pronúncia, essa palavra virou sinônimo de desastre atômico. Foi no dia 26 de abril de 86. Uma falha no resfriamento causou a explosão do reator. Mas as autoridades levaram 30 horas para orientar a população a sair. Tarde demais. O então governo soviético admitiu 15 mil mortes. Pelas contas de organizações não governamentais, foram pelo menos 80 mil vítimas. Um exército de operários sem equipamento apropriado passou 6 meses construindo uma estrutura de isolamento sobre o reator. Nenhum trabalhador sobreviveu. 25 anos depois, os níveis de radiação baixaram e o governo da Ucrânia abriu a área para visitação. Na cidade abandonada, a cena é fantasmagórica. As construções ainda guardam os símbolos do regime soviético, que controlava a vida e a morte das pessoas. Há muito que aprender aqui, diz o turista americano. Este parque de diversões nem chegou a ser inaugurado. Nenhuma criança jamais brincou aqui. As que tiveram a sorte de escapar com vida foram embora, deixando tudo para trás, inclusive as máscaras contra gases. Perto da usina, o cenário é desolador. Não há vegetação, não há vida. Este é o ponto mais próximo da velha usina que civis são autorizados a chegar desde 1986. Estamos a apenas 200 metros do chamado sarcófago, essa gigantesca cobertura de pedra e concreto que selou o reator número 4 de Chernobyl para sempre. 25 anos depois, a radiação aqui está acima de 250 microröntgens, o sistema que mede a radioatividade nuclear. 10 vezes mais do que o normal para os seres vivos. Por isso, só podemos ficar aqui no máximo por 15 minutos. Tempo suficiente para reflexão. É triste ver tudo isso, mas necessário, diz o turista. Temos que ter consciência de que as invenções humanas podem dar errado às vezes. Este é o momento crucial da visita. Antes de deixar a região onde fica a usina de Chernobyl,
Os visitantes devem passar por esta máquina detectora de radiação. A máquina percebe, analisa o corpo e, se está tudo bem, o portão abre e o visitante está livre para seguir tranquilo. A usina fica para trás. No trajeto para fora do complexo contaminado, surgem imagens de esperança. Apesar da alta contaminação a que foi exposta no último quarto de século, a vida em Chernobyl insiste em ser mais forte.